Shalom, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Didaquê. No vídeo de hoje, nós iremos tratar do seguinte tema, dentro das lições bíblicas, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A lição é número 1, a origem da igreja. No primeiro tópico, item 3, é que será tratada a nossa questão, a igreja na história cristã. Esse item cita as igrejas tradicionais e o que a igreja representa, o que é o significado da igreja para elas. Para a Igreja Batista, a igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Para a Assembleia de Deus, a igreja é como o corpo de Cristo, a habitação de Deus, através do Espírito Santo, as pessoas que nasceram de novo. Mas para a Igreja Católica, o que significa a igreja? E é esse tema que nós iremos tratar nessa oportunidade. Nós trazemos aqui o axioma de Cipriano, bispo de Cartago, que diz: fora da igreja não há salvação. Você pode se perguntar, o que é axioma? Axioma é um fundamento, um princípio. E Cipriano, dentro do significado da igreja para ele, diz: fora da igreja não há salvação. Para responder essa questão, eu trouxe aqui o livro de Justo Gonzalez, História Ilustrada do Cristianismo. Em 1564, a Igreja Católica, em sua profissão de fé tridentina, diz que a Igreja Santa Católica Apostólica Romana, como mãe e mestra de todas as igrejas, o Pontifício Romano, o sucessor do bem-aventurado Pedro, chefe dos apóstolos e representante de Jesus Cristo, esta é a verdadeira fé católica, sem a qual ninguém pode estar em estado de salvação. Em outras palavras, está dizendo que sem ela, fora dela, não há salvação. É isso que a Igreja Católica está dizendo. Mas será esse o pensamento de Cipriano de Cartago ao dizer fora da igreja não há salvação? Seria somente a Igreja Católica que tem a salvação, que teria a salvação? Para entendermos esse axioma, é preciso voltar ao século III, dentro da história da Igreja. Roma era governada pelo imperador Décio e Roma passava por crises grandiosas. E Décio, ao entender que os deuses romanos não eram mais adorados pelo seu povo, tanto como dantes, e também a sua estátua do imperador, então ele entende e subentende que era preciso voltar à adoração aos deuses e à estátua do imperador para prosperar. Então ele escreve um edito dizendo que era necessário que todos que habitavam em Roma deviam adorar os deuses, voltar aos cultos pagãos, para vir de novo a prosperidade. Porém, há uma questão. Os que adoravam o imperador recebiam um certificado como sinal de comprovante e lealdade ao império. Os que não adoravam morriam por negar a adoração ao imperador. Então, muitos cristãos negam a sua fé adorando o imperador e recebem certificados. Outros não negam a Cristo e morrem por sua fé. Já outros que tinham, economicamente falando, condições, compravam os certificados. Em contrapartida, nem adoravam o imperador por comprar o certificado e também diante da igreja não era expulso. Diante da igreja era visto com bons olhos porque não adorou a estátua, mas no comprovante estava lá: adorou aos deuses romanos. Então, quem não tinha esse certificado era tratado dentro do império como um criminoso. Então surgem dois grupos: os traidores, que foram aqueles que negaram a Cristo e adoraram os deuses romanos, que era considerado assim pela igreja, os traidores, e os confessores, aqueles que não negaram a Cristo, sofreram, foram torturados, mas não negaram a Cristo. Então, a igreja agora tem um dilema, tem um problema a resolver. De um lado, os traidores negaram a Cristo, adoraram a estátua do imperador, está com o certificado na mão. E os confessores que diziam: nós somos leais, nós somos torturados e nós devemos ser aceitos pela igreja e não os traidores. Então, diante disso, Cipriano, bispo de Cartago, ele diz que fora da igreja não há salvação. E ninguém que não tenha a igreja por mãe pode ter Deus por pai. Por que Cipriano está dizendo isso? Cipriano via a necessidade de aqueles, os traidores, que negou a Cristo e que adoraram o imperador, deveriam ser aceitos de novo pela igreja, acolhidos de novo. Por mais que eles falharam, a igreja como mãe, a igreja como tem Deus como pai, o povo que perdoa, o povo que prega o amor, que prega a salvação, que prega a restauração, deveria aceitar de novo aqueles que falharam, os chamados traidores, acolher de novo. Então ele diz
que fora da igreja não há salvação, porque nela há comunhão, há perdão, há restauração. É por isso que ele diz que fora da igreja não há salvação. Em outras palavras, está dizendo que toda a salvação vem de Cristo por meio da igreja. A igreja que expressa o grande amor de Deus, o perdão de pecados. Então, ela deveria acolher de novo aqueles que foram titulados traidores. É essa a real interpretação do axioma. Não dizer que uma ou tal igreja, só ela tem a salvação. Mas Cipriano está dizendo que fora da igreja, do conceito de povo de Deus, de fé, de comunhão, fora dela não há salvação, porque a igreja ela prega esse amor. A igreja não tem poder para salvar, não. Mas aquele que deu a sua vida por ela, sim, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, vai dizer que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Quem salva é Jesus. Não podemos cair em questões como essa na interpretação da Igreja Católica. Muitas vezes alguém interpreta assim: a minha igreja só ela tem salvação, porque ela tem história, porque ela tem uma doutrina correta, porque ela tem um costume correto. Eis o perigo de cair na interpretação errônea do axioma, igual à Igreja Católica. Mas devemos entender o pensamento de Cipriano ao dizer que fora da igreja não há salvação, porque é preciso acolher aqueles que um dia caíram, aqueles que um dia falharam. É isso que Cipriano quer dizer. Gostou? É essa a real interpretação. Fora da igreja não há salvação. Esse é o nosso Didaquê de hoje. Então, eu quero desde já agradecer a vocês por estar assistindo esse vídeo e também convidar para curtir, compartilhar esse vídeo e participar também da nossa comunidade no WhatsApp. Estamos tratando das lições bíblicas e, em especial, eu trouxe essa questão bem interessante dentro da lição. Que Deus abençoe a todos. Shalom.